No capítulo 8 nós vimos que o povo reuniu-se com o propósito de ouvir a palavra de Deus. Tiveram ali cerca de 6 a 7 horas. E foi um tempo de arrependimento. Foi um tempo de transformação. Foi um tempo de grande bênção. Foi um tempo cheio de Deus e de um sentimento de arrependimento, de temor. Eles tinham no seu coração esta fome de Deus e vontade de viver uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então foi um dia especial. E a partir do versículo 13, diz assim, vamos continuar então do 13 ao 18. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba. E isto, para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiro, ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo de tudo e trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos seus átrios da sua casa, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia, a festa do encerramento, segundo o rito. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós abrimos a Tua palavra com temor e Te pedindo que seja o Teu Espírito Santo a nos trazer revelação da mesma, Senhor. A fim de nós vivermos à altura da Tua palavra, Deus. É por ela que nós vivemos, por ela nós andamos, por ela nós nos movemos. Ela é luz para os nossos pés. Ela é o guia, né, para o nosso caminho, Senhor. Ela é viva. Ela é vida para a nossa alma, para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 13, Neemias começa por dizer: no dia seguinte. Hoje vamos falar do dia seguinte. O título é o poder da palavra de Deus. Mas o dia seguinte, porquê? O dia seguinte ao grande acontecimento. O dia seguinte ao dia em que houve temor, em que houve arrependimento, em que houve revelação da palavra de Deus. E o dia seguinte, ele fala-nos de quê? O dia seguinte fala-nos de continuidade. O dia seguinte fala-nos de permanência. O dia seguinte fala-nos de perseverança. O dia seguinte fala-nos de constância. Porque todos nós que caminhamos com Jesus já tivemos dias em que experimentamos a presença de Deus de uma forma especial, sim ou não? Já tivemos cultos gloriosos, já tivemos e temos tempos, e às vezes na igreja, em casa, com o ajuntamento com a igreja, ou em casa sozinho, tempos em que experimentamos o temor do Senhor, a glória de Deus, tempos de arrependimento, onde nós choramos, onde nós dizemos: Senhor, obrigado porque Tu nos corriges, obrigado porque Tu nos falas. E há um prostrar-se diante de Deus, há uma atitude de arrependimento, e todos nós já experimentamos cultos extraordinários em arrependimento, invadiu o nosso coração. Mas é importante nós compreendermos que esse dia não é o fim, mas é o início
de uma nova caminhada. Esse dia acontece, Deus nos visita, Deus fala, Deus traz arrependimento, não para que Ele fique por aquele dia e valorizemos apenas o sentimento daquele dia, mas valorizemos a palavra que foi trazida naquele dia, porque ela é direção para o dia seguinte, e para os dias seguintes, e para as semanas seguintes, e para os meses seguintes, e para os anos seguintes, porque quando não, apenas foi aquele dia. E, infelizmente, por vezes, nós vivemos isso. Apenas dias gloriosos, mas que não se transformam numa direção para o dia seguinte, para as semanas seguintes, para os meses seguintes. Então estamos sempre ávidos de um dia como aquele. Então estamos sempre ávidos de um dia em que Deus nos fala, que Deus, oh Senhor, te fala, toca. Mas pense nisso, para que Deus vai tocar, vai falar, se não há uma consequência no dia seguinte? Se não há uma atitude de mudança e de perseverança naquilo que aconteceu no dia seguinte, na semana seguinte, nos meses seguintes, é alguma coisa que vai-se falar, vai-se sentir, mas fica tudo na mesma. Então estes homens, no dia seguinte, diz que eles se juntaram. E quem é que se juntou? Porque essa é a palavra para nós hoje. Na nova versão internacional, no versículo 13, diz: os chefes de todas as famílias, ou seja, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Ou seja, há aqui, podemos dizer assim, a liderança de todo aquele povo se reuniu. E quem é a liderança? Ele começa por dizer os chefes de cada família. Nós somos responsáveis pela nossa casa. E eu não quero dar uma de machista, pelo contrário, nada disso. Mas a verdade é que o homem tem a responsabilidade de liderar a sua casa. Não é de mandar na sua casa, ser o sacerdote na sua casa, ser aquele que ora, ser aquele, e não ser aquele que vai arrastado pela mulher, mas aquele que tem essa incumbência de Deus, a mulher também, mas de liderar no sentido, olha, vamos louvar, vamos servir, vamos fazer, vamos nos prostrar. Ele tem essa responsabilidade diante de Deus. E há casas que não são, que o homem não faz parte, a mulher faz, os pais têm essa responsabilidade. Nas empresas, nós que temos em posição de liderança, temos essa responsabilidade, mas fala também os sacerdotes, fala daqueles que são responsáveis pela casa de Deus. Quer dizer que é uma palavra para mim também, para nós, pastores, presbíteros, que ministramos a palavra de Deus. Fala dos levitas. Levitas eram aqueles que ajudavam no templo, não é aqueles que tocam. Na verdade, os levitas, quando nós fomos ler e estudar, é aqueles que trabalhavam no templo, eles faziam tudo. Eles serviam no sacrifício, mas eles serviam na limpeza, eles serviam em tudo. Eles estavam dedicados ao trabalho no templo. E está a falar de quem? De todos nós, que somos voluntários nesta casa, que servimos, porque para que este culto aconteça, para que esta igreja aconteça, eu posso ser a parte visível, ou falando no culto de hoje, eu posso ser a parte visível, o pastor Paulo foi a parte visível, o Paulo foi a parte visível, o grupo Louvor é a parte visível, mais um ou outro pode ser a parte visível, mas há muitas pessoas que estão invisíveis, entre aspas, não estão invisíveis, mas que o trabalho pode não estar a visto, mas que faz acontecer todo este culto. Os irmãos lá em casa, as pessoas estão a ver, a gente está por trás das câmaras, a gente está por trás dos computadores, a gente está por trás, a gente está lá em cima a ministrar às nossas crianças, a gente que preparou durante a semana muitas coisas para que este culto, esta igreja, fosse possível acontecer domingo após domingo, semana após semana. Então quer dizer que esta palavra é para nós que servimos esta casa e o povo de Deus também. Na verdade, esta palavra é para todos nós. E qual era o entendimento desta liderança? Porque esse é o entendimento que eu quero partilhar com os irmãos hoje. Eles tinham este entendimento. Em primeiro lugar, todos eles entenderam e perceberam que tinham a responsabilidade de aprofundar mais acerca da palavra de Deus. Eles tinham esse entendimento. Nós precisamos de saber mais acerca da lei.
nós entendemos que temos esta necessidade de aprofundar mais acerca da palavra de Deus. Se nós temos fome da palavra de Deus, se nós estamos em liderança, significa que estamos aqueles que queremos ir à frente e trazer outros conosco para amar a Deus, para servir a Deus. É importante nós sabermos mais acerca da palavra de Deus. Então é importante estudar, então é importante nos juntarmos, então é importante procurar, então é importante nós fazermos alguma coisa. E no dia seguinte, eles juntaram-se de novo, eles deram graças pelo dia de ontem, graças a Deus por aquilo que aconteceu, graças a Deus pelo temor, graças a Deus pelo arrependimento, graças a Deus por isso tudo. Mas nós não podemos parar por aqui. Nós precisamos de continuar a buscar a palavra de Deus. Nós precisamos continuar a buscar a lei. Nós precisamos continuar a abraçar. Porquê? Porque nós temos um desejo, nós queremos saber qual é a vontade de Deus. Nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, mas nós queremos levar este povo que lideramos a viver de acordo com a vontade de Deus, mas nós queremos levar a nossa família a viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu quero conduzir os outros, eu preciso saber mais acerca da palavra de Deus, para os conduzir, para fazermos essa vontade de Deus. Nós somos responsáveis. E como é que nós vamos construir as nossas vidas na rocha? Jesus, por exemplo, dá um exemplo em Lucas capítulo 6, Lucas 6,46 diz assim: e porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu lhes mostrarei quem é semelhante. Ele é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha. Vinda a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O que é que Jesus está a nos ensinar? Que havia duas casas, visualmente. Por exemplo, eu tinha uma ideia dos meus primeiros anos, que alguém tinha construído uma casa aqui sobre a rocha, e alguém ali, não sei quantos quilómetros ao lado, foi procurar uma rocha e construiu a casa sob a rocha. Então uma estava construída sob a rocha, a outra estava construída sob a areia, as tempestades vieram, uma caiu e outra ficou de pé. Mas ao longo dos anos, ao ler, por exemplo, aqui este Lucas 6 e o versículo 48, para mim é chave, que diz assim: cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Isto significa o quê? Que as duas casas, eles estão lado a lado. Ao olhar, eu não sei vocês, se olharem para a vossa casa ou para o vosso prédio, ele está colocado sobre a areia. Sim ou não? Sobre a terra, sobre a parte que é visível é o asfalto, é a areia, é tudo, as duas, qualquer casa. Nós não sabemos aquilo que está por baixo ou escondido daquilo que os nossos olhos veem. Agora, o que Jesus aqui ensina é que o grande segredo não está na parte que se vê, está na parte que não se vê. Está naquilo que é os alicerces. E há uma ao lado da outra, e há um que fez o quê? Cavou. Diga ao irmão ao lado, cavou. Cavar fala de trabalho, não é? Ele cavou, e ele cavou, e ele cavou, e diga ao irmão ao lado, com vontade, não é? Cavou com vontade, e cavou, e cavou, e cavou, até encontrar a rocha. E quando ele encontrou a rocha, então ele colocou ali os seus alicerces. Então ali ele começou a construir a sua casa a partir dali. Ou seja, as duas casas visivelmente são iguais, visivelmente estão edificadas da mesma forma, mas a verdade é que não estão. E isto para nos dizer o seguinte: qual é a lição para nós? Nós podemos construir a nossa vida também destas duas formas. Nós podemos construir a nossa vida espiritual na rocha ou na areia. E na rocha significa que nós necessitamos de cavar. Diga ao irmão ao lado, cavar. Ou seja, buscar. Isto fala-nos do quê? Do secreto. Isso fala-nos daquilo que não é visível. Isso fala-nos daquilo que ninguém vê. Isso fala-nos de lá de Mateus 6. Olha,
e tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que vê, ele está lá, ou seja, ninguém vê, ninguém sabe o que estás a fazer, mas há alguma coisa que tu estás a fazer naquele lugar que significa o quê? O cavar. O cavar. O que é que estes homens foram fazer? Diga ao irmão ao lado, cavar. Eles foram estudar, eles foram procurar, eles podiam dizer, não, já tiveram reuniões de 6 horas a 8 horas, já estamos cansados, temos que ir à nossa vida. Não, eles disseram, no dia seguinte, não, nós precisamos de mais, nós precisamos edificar esta gente, as nossas vidas sobre esta lei que é a palavra de Deus. Então eles cavaram e cavaram e cavaram. Porquê é que alguns não constroem a sua vida na rocha? Sabe porquê? Em primeiro lugar, muito simples, dá trabalho. Diga ao irmão lá, dá trabalho. Não é? Porque ler a Bíblia dá trabalho. Jejuar dá trabalho e também dá fome. Não é? Orar dá trabalho. Buscar a presença de Deus dá trabalho, mas deixem-me dizer isto, irmãos, na igreja não há varinha mágica, não há formas mágicas para edificar a vida na rocha, não há atalhos, não há todas as pregações que tu possas ouvir, que nos ensine que há atalhos para nós construirmos a nossa casa na rocha, apenas são mentiras, não é uma oração, não é alguém pôr a mão, não. Tu precisas de cavar, tu precisas de orar, tu precisas de ler a Bíblia, tu precisas de buscar a presença de Deus, valorizar a presença de Deus, lá onde ninguém vê, mas tu estás lá, a buscar a Deus, a clamar, a de joelhos, a orar e a clamar ao Senhor. Sabe porquê é que alguns não constroem a vida sobre a rocha? Primeiro, porque dá trabalho, segundo, porque ninguém vê. Ou seja, não há glamour nessa parte. Todos nós queremos edificar a casa, cá para cima, pintar um telhado bonito à antiga portuguesa, se alguém gostar, se não, agora não gosta, agora é daqueles que nem telhado tem, né? Pôr as coisas todas bonitas, e isso faz parte. Isso fala, por exemplo, do nosso ministério. Nós precisamos de nos aperfeiçoar, se é na música, se é na pregação, se é isto, se é aquilo, se é aquilo outro. Isso é ótimo, faz parte. Nós temos que aparecer. A parte visível da casa, ela tem que aparecer, não podemos viver escondidos. Mas a parte visível da casa, se não for acompanhada da parte que é invisível, e nós cavarmos e buscarmos e clamarmos ao Senhor e estudarmos, ela vai estar a edificar as coisas na areia. E a prova dos 9 vai ser quando as tempestades vêm. Não é se eu não pecar, se eu não desobedecer, se eu viver todo certinho. Não é se. Diga ao irmão ao lado, é quando. Quando o temporal vem, quando os problemas vêm, a casa vai cair. E a pessoa que Jesus está a falar esta mensagem não é para os ímpios. A pessoa que construiu a casa na areia, ele não lhe chamou ímpio. Ele não lhe chamou assim, olha, infiel, herege. Não, Jesus lhe chamou o quê? Louco. Jesus lhe chamou maluco, imprudente, insensato. Porquê? Porquê? Porque ele não estava a falar para os incrédulos. Quem é que ouve a palavra de Deus? Somos nós. Quem é que está na casa de Deus a ouvir a palavra de Deus? Somos nós. Somos nós. Deus está a falar para nós. Diz, olha, se nós edificarmos a nossa vida espiritual como este homem edificou a casa na areia, se nós não tirarmos tempo para procurar, para cavar, se nós não fizermos nada no dia seguinte ao domingo, no dia seguinte ao culto, no dia seguinte ao grupo, no dia seguinte à sexta, no dia seguinte seja do que for, se nós não houver uma continuidade de buscar a palavra de Deus, de orar, de jejuar, de clamar a presença de Deus, nós estamos a ser loucos, porque estamos a edificar a nossa casa na areia. E depois vem uma pandemia ou vem uma ia qualquer e nós dizemos, onde é que está Deus? Porquê? Porque fomos loucos. Edificamos a nossa vida na areia, não na rocha. Então edificar a vida na rocha é nós cavarmos, é nós procurarmos até encontrar essa rocha, que é as palavras de Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna na nossa vida, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos dá a vitória, é ela que nos dá a vida eterna. Mesmo se passarmos desta vida para outra, nós viveremos eternamente com Cristo. Esta é a esperança de todo o crente.
Esta é a esperança de todo o crente. Então, qual era o entendimento deles? Nós precisamos de procurar, nós precisamos de estudar. É responsabilidade da liderança estudar a palavra de Deus. É responsabilidade da liderança. Esta mentalidade, vale mais saber pouco e praticar do que saber muito e não fazer nada. Sim, é verdade, mas isso não pode significar não saber nada. Isso não pode significar não estudar. Isso não pode significar não procurar. Isso não pode significar nós pararmos de crescer. Alguém dizia assim, no dia em que tu paras de crescer, tu paras de liderar. Nós precisamos, se queremos continuar a liderar, nós temos que continuar a crescer. Nós temos que continuar a aprender. Nós temos que continuar a receber de outros, a ser alimentados também, a ler, a procurar, para continuar a poder dar e a ser bênção para a vida de outras pessoas. Quando eles se puseram a buscar e a estudar a palavra de Deus, eles descobriram algo que eles não sabiam. Eles descobriram, por exemplo, que estamos a viver agora, qual é o mês? O mês, agora eu vou falar no nosso mês, está bem? Não dali da Bíblia. O quê? Julho. Olha, aqui o Moisés está a dizer que em julho, não é em julho, está bem? Mas que em julho nós fazemos, eles celebravam a festa das cabanas, ou dos tabernáculos, ou das vindimas, ou também Israel chamava o Socote, né, que era a festa que eles celebravam. E eles estavam a dizer, mas estamos em julho e nós não estamos a fazer nada disso. Eles descobriram alguma coisa. Porquê? Porque eles procuraram. Eles descobriram a rocha. Porquê? Porque eles cavaram. Eles descobriram as coisas, porquê? Porque eles procuraram, porque eles tinham fome de Deus, irmãos. A nossa fome só é saciada se nós procurarmos, se nós buscarmos, se nós fizermos alguma coisa. E foi o que eles fizeram. Então eles descobriram esta festa. E diz assim, por exemplo, no versículo 14, né? Acharam escrito que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade das festas no 7º mês. Ou seja, esta festa era uma espécie de memorial do povo. Ou seja, o povo que viveu em cabanas e tendas durante anos e anos e anos, agora chegou à terra prometida, agora já tinham as suas casas, agora já eram prósperos, agora já eram isto, eles deveriam viver 7 dias, voltar àquela estágio. Para quê? Para o que é que Deus queria fazer com eles? Eles exercitarem a alegria, eles exercitarem o agradecimento, eles exercitarem a gratidão. Vocês imaginam nós agora 8 dias, eu estava a falar isto em casa com a família, e eu disse, olha, imaginem agora nós 8 dias a vivermos sem internet, também não faz falta, obrigado pelo vosso entusiasmo, sem luz, sem água, pronto, a gente pode pôr a água, pronto, só sem luz, sem internet, a gente, olha, hoje até a gente se deita tarde, né? Às 9h30 ainda é dia, né? E não temos televisão, não temos nada disso, então vamos exercitar, estar ali apenas com a família, apenas. E este apenas já é louco, não é? Exercitar a gratidão pelas coisas maravilhosas que nós temos. Olha, chegar assim ao fim da tarde, temos que ir para casa, mas não temos isto, não temos aquilo, mas temos um ao outro, temos uns aos outros. Então vamos jogar, vamos conversar, vamos brincar, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus pela forma que Ele nos tem abençoado. Porque se nós chegarmos até aqui, nós não podemos esquecer quem nós éramos, de onde viemos e quem nos libertou foi o Senhor. Ou seja, eles foram encorajados a exercitar a gratidão. Diga ao irmão lá, de gratidão. E uma atitude de gratidão vai nos ajudar a controlar este desejo descontrolado que nós vivemos nesta sociedade de querer mais e mais e mais. Porque este desejo descontrolado de querer mais, por vezes, nos leva ao quê? Ao cansaço. Leva-nos o quê? À preocupação, à ansiedade, ou pode nos levar, porque tivemos mais isto, mais aquilo, mas agora temos de trabalhar mais, temos de pagar isto, temos de pagar aquilo, temos de pagar aquilo. Ai, tanta coisa para pagar, temos a internet, temos o telefone, temos isto, temos aquilo. E que eles estão preocupados. Porque às vezes esquecemos ou misturamos que o possuir e o desfrutar são duas coisas completamente diferentes. Às vezes nós possuímos muita coisa, não temos é tempo. E às vezes nem paz para desfrutar delas, porque temos que as pagar todas e as coisas estão a ficar atrasadas. Então, possuir e desfrutar são duas coisas diferentes.
esta atitude de gratidão. Lembra-nos desta palavra contentamento. Nós aprendemos a contentar. Não é esta paciência de, ai pronto, paciência, olha, eu nasci para sofrer. Não, não, não. Contentamento, estamos gratos por aquilo que estamos a viver. Oh, se o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai nos continuar a levar. É preciso calma e um coração grato e saber que é Deus que nos abençoa. Contentamento vai nos livrar do quê, irmãos? Vai nos livrar da competição. Não estamos aqui para competir. Contentamento vai nos livrar de quê, irmãos? Vai nos livrar da comparação. Não temos aqui para nos comparar. E contentamento vai nos livrar do quê? Da inveja. Não interessa o que os outros têm ou deixam de ter. Eu estou grato a Deus e eu quero aprender a desfrutar aquilo que Deus já nos tem dado. Oh, irmãos, eu seria uma pessoa muito ingrata se eu olhasse para esta igreja e comparasse com a igreja na África do Sul ou comparasse com a igreja na Austrália. E normalmente nós comparamos assim, nós comparamos os nossos pontos fracos, pensamos nós, com os pontos fracos de alguém. Então imagine eu comparar a quantidade de pessoas que nós temos aqui a servir a Deus com uma igreja, por exemplo, do Brasil ou da Austrália que tem 10, 15, 30, 40 vezes mais. Eu seria uma pessoa infeliz. Não, mas eu não vivo lá. Eu vivo aqui. Eu estou grato por cada um de vocês. Eu estou grato por aquilo que Deus está a fazer. Esta é a nossa caminhada, esta é a nossa vida. E nós vamos continuar a caminhar na graça de Deus e com corações gratos por aquilo que Ele tem feito. Porque aquilo que nós estamos a viver, por vezes há gente que está frustrada, que devia estar grato, porque estão a viver um milagre, mas estão-se a comparar com os outros de lá de lá. Então estão a ficar frustrados por aquilo que deviam estar gratos e felizes pela forma milagrosa que Deus está a abençoar a sua vida. Amém? Então eles descobriram algo na palavra de Deus. E o que é que eles fizeram? Eles partilharam com o povo. Diga-me ao lado, eles partilharam. Eles ensinaram. Eles instruíram o povo. É por isso que nós pais, nós temos que estudar a palavra de Deus. Como é que nós vamos instruir aquilo que nós não sabemos? Como é que nós vamos agradar a Deus? Quando eu tenho dito, isto não tem a ver connosco, tem a ver com Deus. Nós queremos fazer um culto, não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Então temos que procurar na palavra, Deus, o que é que te agrada? Como é que tu queres fazer? E fazer dessa forma, mas para fazer eu preciso de estudar, eu preciso de procurar, eu preciso de orar, eu preciso de clamar ao Senhor. Porque nós não queremos as pessoas do lado de dentro e Jesus do lado de fora. Não, nós queremos Jesus do lado de dentro. E Jesus, Ele faz aquilo que Ele quiser, como quiser, na hora que quiser, porque Ele é Deus. Nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus. Nós somos os seus filhos, Ele é o nosso Pai. Então eles partilharam. E como é que nós partilhamos? Como é que nós instruímos? Com palavras. Diga ao irmão ao lado, palavras. Diga lá ao irmão ao lado, palavras. E com exemplo. Diga ao irmão ao lado, exemplo. Irmãos, principalmente quando os miúdos são mais pequenos, ou sem ser mais pequenos, nós falamos mais alto com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Sim ou não? Uma das coisas que me apaixona, o Gonçalo de vez em quando quer mandar estas mensagens a vocês, né? Ele tem a mania que, pronto, ele vê o pai a fazer alguma coisa, pergunta o que é que estás a fazer e depois ele, um dia deste, lembra-se e quer fazer. Mas tem muito a ver com o que a igreja, para nós, não é a profissão do pai. Jesus não é a profissão do pai. E profissão entre aspas, está bem? Eu sei que é chamada, etc, etc, etc. Mas tem a ver com a nossa vida. Nós falamos de Jesus. Nós temos devocional. A nossa vida é Jesus. Não é alguma coisa que fazemos aqui, é alguma coisa que vivemos. Então, o nosso exemplo vai passar aos outros. E quando eu digo isso ao Gonçalo, digo, Gonçalo, tu agora és responsável. Porque agora tu já tens alguém atrás de ti. Quem é que anda atrás dele? É a Mafalda. Então há coisas que ele pode até dizer, eu dou um salto daqui para ali, não faz mal. Não, cuidado, tu agora és um exemplo. Tu não podes dar, para ti não faz mal, mas quem vem atrás, se dá esse salto e não tem ainda idade ou pernas para esse salto, vai se magoar. Então tu és responsável. Tu és responsável. Mas eu ainda sou pequenino. Mas tens alguém atrás de ti.
Tens alguém a olhar para ti. Irmãos, quando esta é uma palavra para nós liderança, nós que servimos nesta casa, nós somos voluntários nesta casa, nós somos responsáveis por transmitir, não é fazer um culto para os outros verem, não. Se nós queremos transmitir o valor de amar a casa de Deus, nós temos que amar a casa de Deus. Nós temos que priorizar a casa de Deus. Se nós queremos transmitir o valor a quem vem aqui pela primeira vez, o valor da adoração, nós somos o primeiro a adorar. O Paulo, quando fala, não é para mim, pastor, e quando dizer não é, é para todos. Mas não é o Paulo olhar para o pastor e dizer, pastor, levanta os braços, louva a Deus. Não, isso é alguma coisa que eu já tenho que fazer. Eu tenho que viver isso. Eu amo adorar a Deus. Nós sabemos porque é que adoramos a Deus. Então, se nós somos colaboradores nesta casa, se nós somos mais velhos nesta casa, é suposto o quê? Nós adorarmos a Deus. Nós não estamos a brincar, a olhar para o ar, nem isto, nem aquilo. Nós estamos aqui para adorar. Nós estamos aqui para servir. Então outros que entram aqui pela primeira vez, eles podem não entender nada do que está aqui a passar. Mas esta gente respeita o que está ali a fazer. Esta gente, eu posso até nem concordar com o que eles estão ali a fazer, mas que eles estão ali a adorar tão, que eles estão ali a cantar tão, que eles estão ali. Eu posso até, esta gente, por exemplo, eu posso não ligar nenhuma ao que o pastor está a dizer, mas pode olhar para lá, não, mas esta gente tem atenção àquilo que se diz lá à frente. Eles estão com temor, eles estão com respeito, eles não estão com telemóveis, eles não estão a conversar, eles não estão a mandar piadas num português que às vezes o pastor se engana, não, eles estão com temor, ou seja, há exemplo. O nosso exemplo é importante. Se nós queremos passar valores à sociedade, se nós queremos passar, à sociedade também, mas se nós queremos passar valores à próxima geração, nós temos que viver o que falamos. A crise de liderança e de liderados aconteceu porquê? Porque nós vimos pessoas a falar uma coisa e a fazer outra, a dizer para não mentir, mas a mentir, a dizer para não roubar, mas a roubar, a dizer para não fazer isto e a fazer isso, e nós não podemos viver dessa forma. Há o dia seguinte para nós, liderança, há o dia seguinte para nós, povo de Deus, que temos a responsabilidade de liderar, é viver de acordo com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós dizemos que temos como valores. Se temos como valor, né, a palavra, a adoração, a casa de Deus, o serviço, nós temos que passar isso. Como é que nós vamos passar o valor, por exemplo, de servir a Deus? Servir a Deus na casa de Deus, ninguém faz-me favor nenhum. Ninguém faz favor nenhum ao pastor. Ninguém faz favor nenhum ao Paulo vir tocar ou vir cantar, mas porquê? Favor ao Paulo, porque alguém está a servir o Paulo. Nós estamos a servir a Deus. Então qual é o valor que nós vamos transmitir? Eu sirvo com alegria. É preciso fazer, eu faço. É preciso estar, eu estou. Eu faço com alegria. Eu abraço com alegria. E nós vamos passar o valor aos outros o quê? Olha, esta gente, eles não têm a ver com cargos ou títulos, têm a ver com o valor que eles dão a servir a Deus. É uma honra, é um privilégio. Oh, Deus não precisava de mim, mas Deus decidiu incluir-me e eu estou grato por isso. Então outros que vêm, eles vão dizer, olha, é graça, é privilégio tocar, é privilégio cantar, é privilégio fazer alguma coisa, é privilégio limpar a casa de Deus, é privilégio, nós estamos servindo ao Senhor. Agora, eu não posso dizer isso que é privilégio e eu não mexer uma palha. Eu não posso dizer que é privilégio e se vou à tarde a uma igreja mais pequena e eu tenho que pegar na viola e cantar, dizer, não, eu sou pastor, já passei esse estágio, eu já não toco. Ele está a dizer, é palerma. Então, nós estamos aqui a fazer o quê? Vamos a servir aos irmãos ou a servir a Deus? É preciso limpar, a gente limpa. Enquanto, pastor, aquilo está sujo, vou chamar. Não, você viu, limpa. É o que eu faço. É a casa de Deus. É o nosso coração. Oh, irmão, já temos os carros lá nas empresas? Já temos essa história toda lá por aquele lado? A casa de Deus não é preciso, não é suposto ser isso. Já repararam na casa de Deus, um é engenheiro, até isto, até aquilo, a gente trata-se todos por irmãos. E no passado também dizia irmão pastor, ou irmão, ou Mário, qual é o problema? A honra não está da maneira como tu me tratas, mas está no teu coração. Eles partilharam. O nosso exemplo vai influenciar. O nosso exemplo vai influenciar. Então, irmãos, não vamos criticar quem não faz. Se nós temos isso como valor, vamos fazer.
Você já viu os irmãos da idade ali da Estrela e do irmão Adriano, seja quem for, idade, porque eles têm um bocadinho mais idade que eu, a queixarem-se se algum jovem não faz? Eles são os primeiros a fazer. Depois da pandemia foram os primeiros a entrar. Glória a Deus. A gente está aqui para dizer mal dos outros, a gente está aqui para dizer, não, isso é um valor e eu vou viver assim. Eu vou viver dessa forma. Eu vou viver dessa forma. E é isso que vai tocar e ser exemplo para a geração que vem a seguir. Amém? Nós não mudamos as coisas com conversas, nós mudamos as coisas com a nossa atitude. Por último, versículo 16, o que é que o povo fez? O povo obedeceu. Versículo 16, olha aqui. Saiu, pois, o povo de tudo e trouxeram e fizeram para si cabanas. Ou seja, eles ouviram. Eu não sei se já perceberam este casamento entre liderança e liderados. A liderança tem este temor. Não, nós temos de procurar. Isto não é sobre nós. Não. Isto não é só ter boas ideias para atrair pessoas. Qual boas ideias? Nós temos de procurar a vontade de Deus. Nós temos que saber a vontade de Deus. Nós temos que seguir a direção de Deus. Há este temor, há esta responsabilidade. Pelo menos eu tenho esse temor, eu tenho essa responsabilidade de dizer, não, isto não é sobre mim, isto não é sobre uma igreja fixe que atrai pessoas. Não, isto é sobre a vontade de Deus. É sobre obedecer a Deus. É sobre fazer, andar conforme Deus se agrada. É sobre pôr Deus a sorrir para nós. Então o que é de Deus. Tu és o convidado cá dentro. Tu não queres, como lá o Apocalipse que dizia, eis que estou à porta e bate. Se ele está à porta e bate, quer dizer que ele está do lado de fora. Ele não está a falar para incrédulos. Aquelas igrejas do Apocalipse está a falar para crentes. Então eu não quero ser essa igreja que ele está lá do lado de fora a querer entrar e a gente não deixa. Então temos de ter esse temor. Mas também é este casamento entre liderança e liderados. Olha estes liderados. O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Ao perceber e ao entender a vontade de Deus, digo, irmão, lá eles obedeceram. Eles não foram um povo rebelde. Não, eles obedeceram. Ao perceber que há temor da liderança, que há exemplo da liderança, que há princípios espirituais naquela gente, eles foram e obedeceram. Eles foram e obedeceram. Esta importância de nós obedecermos. Irmãos, eu quando falo, eu falo com temor daqui. Porque eu tenho percebido isso. E já disse isso ao Paulo várias vezes. Eu tenho temor porque eu percebo que quando eu falo, vocês escutam e fazem e vão fazer e não sei o quê. Isso não me traz a mim vaidade, dizer, não. A mim espera lá, eu tenho que falar aquilo que é de Deus e não aquilo que é da minha cabeça e não daquilo que é minhas ideias. Porquê? Porque há um povo que também é fiel, que também é íntegro, que também confia em mim. Então eu tenho que cada vez mais buscar a palavra de Deus. Nós liderança, nós presbitério, temos que buscar a vontade de Deus, o plano de Deus, a vontade. Porquê? Porque temos um povo que é fiel e que nos ouve e que vai a correr, fazer, porque crê que aquilo que nós estamos a dizer vem da parte de Deus. Tiago 1,22, e sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes, ou seja, a obediência é o ingrediente que fará toda a diferença na nossa vida. Obediência é o que separa entre sonhadores e conquistadores. Esta é a grande separação, é a obediência, a chave para alcançar a promessa de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida é a obediência, é um ato de obediência. Porque, irmão, nós podemos ter um culto glorioso e temor no nosso coração naquele dia. Ai, Senhor, perdoa-nos. Oh, Senhor, não, eu vou viver diferente. Mas se na segunda-feira nós voltarmos ao mesmo, não houve obediência, não houve temor. Não me leva a mal o que eu vou dizer, só para brincarmos um bocadinho, houve apenas um arrepio, houve apenas aqui alguma coisa, mas que ficou naquele dia. Não, a obediência significa que nós transportamos aquilo que aconteceu naquele dia. Foi tão tocante, tão marcante, que mudou a minha vida, que mudou a minha estratégia, que mudou o meu pensamento, que mudou.
Eu estou-vos a dizer algumas coisas que têm a ver com isso mesmo. Eu creio em nós agradarmos os irmãos. Eu creio em tudo isso. Eu creio que estamos aqui para salvar almas. Eu creio que Deus quer curar, quer libertar, quer trabalhar. Mas nestes últimos meses, Deus tem falado muito ao meu coração. Não, espera lá. O culto não é para agradar as pessoas. O culto é para agradar a Deus. O culto não é para atrair a presença de Deus, a presença das pessoas. O culto é para atrair a presença de Deus, porque se eu conseguir atrair a presença das pessoas, mas se Deus não estiver aqui, eu não sei o que fazer com as pessoas. Eles vão vir doentes e vão sair doentes, eles vão vir com vícios e vão sair com vícios, eles vão ficar na mesma, porque eu não transformo ninguém. Então nós precisamos aprender cada vez mais a atrair a presença de Deus a este lugar, à nossa vida. Esse era o coração de Davi. O resultado foram vitórias, foi isto, foi aquilo, mas foi Deus que fez. Eu estava a ler esta manhã a passagem dele para Salomão, e uma das coisas que ele diz na versão livre: meu filho, tu estuda, procura Deus, estuda a lei, empenha-te em fazer aquilo que agrada a Deus e Deus estará contigo, porque se tu rejeitares, Deus vai te abandonar. Ou seja, o coração é fazer tudo. Ai pastor, mas a presença de Deus está em nós. Eu sei que está em nós. Eu estou a falar da presença manifesta de Deus. Quando há um encontro com Deus, é impossível, meus amigos, nós ficamos iguais. E o pastor Paulo hoje falou do outro Paulo. Quando ele tem um encontro com Deus, é impossível aquele homem ter ficado igual, porque o encontro com Deus transforma-nos. O encontro com Deus deita-nos para o chão. O encontro com Deus nos desarma. O encontro com Deus transforma a nossa vida por completo. Então, qual é o resultado da obediência? E termino aqui. Versículo 17. Toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas, habitaram, não é? Porque nunca fizeram assim desde os filhos assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muita alegria. A obediência, o resultado da obediência, digo ao irmão ao lado, é grande alegria. Grande alegria. Grande alegria. Irmãos, eu não peço coisas ao Gonçalo para o chatear. Eu não digo que não para o chatear. Eu não lhe dou coisas e digo que não ou ainda não para o chatear. Porque eu o amo. E eu sei que isso que ele pensa que lhe vai trazer alegria, traria destruição. Irmãos, nós pais, e eu sei que vocês fazem, se não fazem, devem não fazer, mas eu sei que fazem. Nós dizemos que não ao tablet e ao telefone, não é porque os queremos chatear. Porque a pior coisa que nós podemos fazer ao nosso filho é deixá-los horas agarrado a um telefone ou um tablet. Porque essa gente do YouTube é que está a formar o caráter deles. Então, quando a gente dá 5 minutos ou 10 numa semana, eles... Eu quero o melhor para eles. A obediência sempre nos vai trazer alegria. 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 Deus não nos pede coisas para nos roubar a alegria. Olha, guarda-te para o dia do teu casamento. Deus está-me a privar de alegria. Não, pelo contrário. Olha, vive uma vida de santidade. Eu quero... Deus não nos quer chatear. Ele nos quer abençoar. E que nós possamos viver com a verdadeira alegria, que não é momentânea, mas ela é contínua, porque tem a ver com Deus na nossa vida. Amém? E então o versículo 18 diz que eles terminaram mais aqueles dias lendo cada dia a lei, procurando a lei, estudando a lei, e terminaram segundo o rito, segundo tudo aquilo que estava escrito. Vamos ficar de pé?